Você aguentaria ver o seu maior sonho destruído, ao vivo, na frente do mundo inteiro? E se eu te dissesse que antes de se tornar um dos nomes mais influentes do planeta, Elon Musk esteve nas semanas da falência? Que ele quase perdeu tudo: dinheiro, empresas, reputação. Quantas vezes você continuaria tentando depois de falhar publicamente? Não uma, não duas, mas várias vezes seguidas. Existe um momento específico na trajetória dele em que tudo indicava fim. Investidores recuando, manchetes negativas, contas vazias. E mesmo assim, ele não parou. Por quê? O que ele sabia que a maioria das pessoas não sabe? Hoje você vai entender qual é a métrica invisível que transforma uma sequência de fracassos em uma virada resultante. E talvez quando esse vídeo terminar, você nunca mais encare seus próprios erros da mesma forma. A história realmente começa. Em 2006, a SpaceX lançou seu primeiro foguete, o Falcon 1. Resultado: explosão. Fracasso público. Imagens rodando o mundo. Especialistas dizem que era ambição demais. Para muita gente, aquilo seria o ponto final, mas para Musk foi tratado como um ajuste. Só que não parou por aí. Novo lançamento, nova tentativa, nova explosão. E depois outra. E outra. Enquanto isso, manchetes negativas se acumulavam. Os investidores começaram a recuar. O dinheiro desperdiçado cada vez mais curto. Não era apenas um projeto falhando. Era o risco real de falência. Agora imagine a pressão. Você coloca praticamente todo o seu patrimônio em uma ideia. Vê ela falha diante do mundo inteiro. E ainda precisa convencer as pessoas a continuarem acreditando. Como não bastasse, no mesmo período, a Tesla confrontava desafios. Atrasos na produção, problemas financeiros, críticas pesadas. O ano de 2008 foi descrito por Musk como o pior da vida dele. Mas existe algo que quase ninguém lembra. Antes de tudo isso, lá atrás, quando ainda construía sua trajetória no setor de tecnologia, ele foi afastado do cargo de CEO da empresa que se tornaria o PayPal. Ele perdeu o controle da própria criação. Percebe o padrão? Explosões, quase falência, críticas públicas, perda de liderança. Para a maioria das pessoas, isso formaria a prova definitiva de incapacidade. Mas aqui começa a parte mais importante. Depois de várias falhas do Falcon 1, restava basicamente mais uma chance real. O dinheiro estava acabando. Era tudo ou nada. Não foi apenas mais um lançamento. Era a linha que separava a continuidade do encerramento definitivo. E então, depois de tantos erros acumulados, o foguete finalmente alcançou a órbita. Pouco tempo depois, a SpaceX recebeu um contrato bilionário da NASA. O que parecia fim virou recomeço. Mas qual é a métrica oculta por trás disso? Não é a ausência de falhas, não é pensamento positivo, não é acreditar no impossível, é taxa de saco. Enquanto a maioria das pessoas mede sucesso pelo número de vitórias, Musk parece medir pelo intervalo entre erro e melhoria. Cada explosão era um pacote de dados, cada atraso na Tesla era um diagnóstico, cada crítica pública era feedback do mercado. Em vez de transformar a falha em identidade, eu sou um fracasso, ele se transformou em informação. Isso não funcionou, vamos ajustar. Existe uma diferença gigante entre errar e se definir pelo erro. Ele falhou em lançamentos, falhou na gestão, quase colapsou financeiramente, foi criticado mundialmente, mas não parou para construir uma narrativa de vítima. Ele construiu um protocolo de iteração. A verdadeira vitória não está em evitar a queda, está em otimização da forma à medida que você se levanta. E talvez aqui esteja o ponto que você precisa ouvir hoje. Se você já tentou várias vezes e não conseguiu, talvez o problema não seja o número de falhas, talvez seja o quanto você está aprendendo entre eles. A maioria das pessoas desiste não porque não tem capacidade, mas porque o peso emocional de errar repetidamente dói demais. Cada não machuca, cada tentativa frustrada é desgastante, cada crítica corrói a confiança. Mas existe um ponto invisível entre o fracasso repetido e a virada definitiva. Quem suporta atravessa esse ponto muda de nível. Não é romantizar dificuldade, é entender que em processos de inovação,
seja um foguete ou a sua própria vida, o erro não é o oposto do sucesso, é parte da fórmula. A engenharia da resiliência funciona assim: teste, falha, analisar, ajuste, repito. Quanto menor o tempo entre falhar e melhorar, maior a chance de construir algo extraordinário. E se você estiver exatamente nessa fase agora? E se essa sequência de erros não for o fim, mas o refinamento? Antes do sucesso orbital, surgiram explosões. Antes dos contratos bilionários, surgiram crises profundas. Antes do contrato bilionário, ocorreu o quase colapso. Talvez sua próxima tentativa não seja apenas mais uma, talvez seja a que muda tudo. Agora eu quero saber de você. Essa perspectiva muda a forma como você enxerga seus próprios fracassos? Se essa mensagem fez sentido, deixa seu like. Isso ajuda o canal a atingir mais pessoas que também estão quase desistindo. Se inscreva para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua confiança e sua capacidade de continuar quando tudo parece dizer para parar. E confira os vídeos que estão aparecendo agora na sua tela, um outro vídeo aqui do canal que vai aprofundar ainda mais essa visão sobre persistência, estratégia e viradas inesperadas. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, falhar não é o fim. Parar